Olá, pessoal do Conexão Escola. Esse é o quadro Conectarte. E hoje eu vim tomar esse chá de hibisco com laranja, um cheiro, uma delícia, e conversar com essa pessoa maravilhosa, essa professora, arte educadora e artista, Lilian Goulart. Gente, não perca, o programa tá uma delícia. Servidos? Oi, eu sou Lilian Goulart. Meu nome, ele veio de uma música. Só tem um trecho da música que é bonito, o restante eu vou ainda tentar fazê-la ficar melhor. Eu gosto de arte desde criança. Desde criança eu faço e minha mãe me incentiva, sempre me incentivou. Mas assim, eu já desenhava, já cantava e tudo. Sétimo ano, eu odiei matemática e o meu caderno inteiro foi desenhado. Eu não prestei atenção na aula de matemática, sendo que matemática é a coisa mais linda dentro da arte. Então, quando chamaram a minha mãe, que mostraram o meu caderno só desenhado, minha mãe me proibiu desenhar, deixando claro que foi no meu caderno. Ela não queria ver meus desenhos, meu caderno com nenhum desenho, mas eu desenhei no caderno dos colegas. Então fazia capa, contra capa, essas coisas. Mas eu fui descobrindo que a arte era uma coisa muito interessante na minha vida, porque eu não precisava ir até as pessoas chegavam até mim. E aí, com isso, eu fui sendo uma criança mais feliz. E na época do vestibular, que eu era já envolvida com música e com desenhos e tudo, optei por artes visuais, mas corria de algumas coisas lá e fazia, né, extracurriculares. Fiz algumas em música também. E como eu fiz design gráfico, o design gráfico me consumia assim muito. Era fazer aquilo, era duro, tinha que ser bonito na concepção do outro. Para mim não era aquilo que estava bonito. Porque eu tinha a impressão de que a arte não era apenas para vender. Nem, nem é fácil viver só vendendo arte. Então eu fiz alguns outros cursos e apliquei dentro das minhas aulas, assim, para que a arte fosse algo que libertasse mesmo, né? Aí lá na minha especialização, eu estagiei na emergência pediátrica do Hospital das Clínicas, tudo com arte. Eu era fã dos Doutores da Alegria e eu tinha essa vontade de trabalhar com arte num lugar onde pudesse ser humanizado. Aí depois disso foi muita coisa, né? Dei aula na UFG, porque eu tinha vontade de dar aula para pedagogos, que às vezes o pedagogo fica meio perdido. Assim, ele aprendeu que eu tenho que pintar o miolo da flor de amarelo e as pétalas de vermelho e o céu azul e vão, né, nessa linha de colorir dentro da linha, de não sair dos limites. E a arte nos possibilita sair dos limites. É uma das coisas que a gente pode fazer, que não pode fazer todos os dias, né? Sair do limite. E a arte nos permite isso. A criança, ela já traz um traço que eu sou assim, eu não sou capaz de chegar com um desenho impresso ali e falar para ela colorir aquele desenho, porque as garatujas são maravilhosas. Picasso disse que precisou ficar velho para chegar ao desenho, ao traço de uma criança. Então, eu trabalho as etapas, né? Enquanto ele é criança, eles têm muita imaginação. E aí ficam com vontade, muitas vezes, de aprender a desenhar o Naruto, algum personagem que eles são fãs.
a curiosidade vai. E muitas vezes eles trazem coisas que eu não sei desenhar, não conheço aquele personagem. Aí eu estudo, eu tenho que estudar a técnica para ensinar para eles. E eu sempre falo quando eles querem, que existe um momento ali que eles querem só copiar. Isso não é errado, você olhar algo e copiar. Mas depois que ele aprende a copiar aquilo ali, aí eu já vou sugerindo como é que ele vai podendo criar as suas próprias personagens. Então, nas minhas aulas, tem gente que chega com várias vontades. Então, por isso até que eu tenho que estudar muito, sempre, técnicas de pintura, de desenho, de ilustrações. Então, eu tento não tirar aquilo que ele tem, eu até aprendo. Por isso que eu falo que eu sou uma estudante de arte. Aí, sobre o processo criativo, eu vou falando sempre desde que eles são crianças. E tudo que é do nosso interesse, quando a gente busca informações, isso vai agregando na criatividade. Se eu ouço uma música legal, que tem a ver com o tema, se eu assisto um filme, outro estilo, ou outro do mesmo estilo com outro autor, vejo obras de diferentes artistas, aí então ele vai começando a criar, né? E ele passa a se encantar com aquilo que ele criou, que ele não copiou. Outra coisa muito interessante também, que é de fazer com o aluno, não é tão difícil. Muitos alunos, né, que hoje eu trabalho, eu comecei na periferia, hoje eu estou numa das escolas, assim, que as pessoas têm um pouco mais de condições. Então eles viajam, aí conhecem o Louvre. Aí eu falo, você conhece o Museu do Pedro Ludovico, o Zoroastro, aí na Praça Cívica? Aquela, aquela escultura que tem lá das três raças, eles não conhecem. Então, são passeios que podem ser oferecidos como tarefa. Que tal a tarefa ser um passeio com os pais em determinados locais da cidade de Goiânia? Depois passa para Goiás, né? Nosso estado é riquíssimo em arte. Agora, é claro que é importante, as técnicas são importantes. Aprenda as técnicas para depois desconstruí-las. Isso é legal, né? Se você estudar ali, eu tenho que fazer um corpo humano, vamos estudar o esqueleto, vamos estudar os músculos e vamos misturar isso com a aula de ciências, de biologia? Por que não? Né? Porque o desenho ele começa com um ponto, depois vem a linha, faz a forma, essa forma tem cor ou não. Então é simples, um ponto faz a linha faz a forma, um ponto faz a linha faz a forma faz a cor ou não. Então, como dizia Poclet, desenhar é levar a linha para passear. Então, é mais ou menos por aí que é a minha linha. Tanto de processo criativo, quanto de ensino e aprendizagem. Ensinar a riscar, a pintar, né? A pintura também ela traz muita liberdade para alguns, mas algumas retrações para outros. Muitas pessoas hoje, principalmente depois da pandemia, que tem agonia da mão suja. A tinta não é sujeira. Então, o que é sujo? O que é limpo? Né? Como que eu posso fazer isso? Então, é, a arte vai contando a história mesmo, de cada indivíduo e de uma sociedade em geral. O trabalho de ilustração, aqui são as obras originais, foram aquareladas e já foram emolduradas porque elas participaram de uma exposição.
Então ficaram algumas. Ilustrar é uma coisa muito interessante, porque a pessoa me procura por causa do meu trabalho. Daí eu leio a história e vejo se eu me identifico com aquela história. Aí eu consigo fazer. Não é qualquer história que me deixa com vontade de ilustrar ou capaz. Eu não desenhava gatos. Para fazer essas ilustrações aí, eu precisei estudar a anatomia dos gatos, porque tem um jeitinho todo de se mexer, né? Olha só, aqui tá o original, né? Aqui tá só para você ter uma noção do que é feito em relação à cor. Aí eu falei, sabe de uma coisa? A ilustração, é como a arte mesmo. É um filho que você pare e vai. E ele tem a linguagem que é possível ter. E esse é um livro muito, muito interessante, da Denise Fleury, escrito por ela. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, o meu Instagram é @lilipular. E é isso. Até a próxima. E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa com muita arte para vocês. Então, eu como professora, eu sou uma estudante de arte e eu pretendo ser até, até quando eu puder ficar por aqui.